Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Muito bom dia, que a bênção, a graça e os anjos do Senhor se acampem ao redor de você, da sua casa, da sua família e te conceda um dia com muitas bênçãos. É o meu pedido a Deus nessa manhã. Não sei onde você se encontra, não sei se saindo para o trabalho, ou dentro de casa, ou num outro ambiente, mas o meu pedido a Deus é que a mão do Eterno, a bênção do Senhor alcance a sua vida nesse momento. A cada dia nós temos estudado nesse canal um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Nós claramente já podemos entender que Salomão vive uma nova fase na sua vida. Deus lhe concede a graça de viver uma vida madura do espírito. E Salomão reconhece que para viver uma vida feliz só é possível quando nós de fato nos submetemos à sabedoria divina. Não é uma sabedoria humana. Não é essa sabedoria que se descobre na escola, ou nos livros, ou através de algum meio de comunicação. A sabedoria pela qual Salomão está aqui falando, no livro de Provérbios, no capítulo 2, é um contato com Deus, há uma submissão ao Senhor, é permitir que o Espírito Santo revele para ele todas as verdades que Deus gostaria que os seus filhos pudessem seguir. É aquele momento crucial na vida de Salomão. Deus aparece para ele e pergunta: Salomão, qual é o presente que você gostaria de receber? E Salomão se volta para Deus e fala: Senhor, me conceda sabedoria para que eu possa conduzir o teu povo, para que eu viva aqui nessa terra melhor. E Deus, de fato, concede a ele sabedoria vinda do céu para que ele possa tomar as melhores decisões na sua vida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, como que Salomão poderia tomar tamanhas decisões tão sábias se Deus não estivesse ao lado dele? Vale a pena nós atentarmos nessa manhã para alguns detalhes. Nós iremos de fato entrar no livro de Provérbios, no capítulo 9. Até então, Salomão faz introdução a todo o seu livro. Mas claramente nós conseguimos enxergar que Salomão se debruça diante da sabedoria provinda do trono de Deus e ele convida todos os seus súditos a se submeterem também. Salomão é conhecido como sendo o homem mais sábio, claramente depois que Jesus Cristo pisou aqui nessa terra. Mas Salomão escreveu 105 músicas, dos quais nós temos o Salmo 72 e o Salmo 127, entre o livro de Eclesiastes também. Como que alguém poderia ser tão sábio como Salomão foi, se não fosse a mão de Deus, se não fosse a onisciência divina ter tomado Salomão nas suas mãos e lhe concedido sabedoria para que ele pudesse se desenvolver da forma como ele se desenvolveu? No versículo 1 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, Salomão agora se volta de uma forma pessoal a dizer o seguinte: filho meu. Ele deixa um pouco de lado a sabedoria, mas aborda as pessoas que estão ao seu lado como sendo um filho, e ele sendo aquela pessoa mais experiente, que poderia transmitir conhecimento, orientações, para que aquelas pessoas que estavam lhe ouvindo pudessem se tornar cada vez mais sábias. É um chamado claro para que cada pessoa que esteja ouvindo as suas palavras possam entender que a verdadeira sabedoria nós não encontramos nessa terra. A verdadeira sabedoria só conseguimos encontrar em contato com o céu. Embora todos nós sabemos que por mais que nós busquemos sabedoria vinda do céu, conhecer a Deus, compreender a Deus num todo, jamais conseguiremos, porque somos falhos, somos pecadores e estamos em contato com um Deus infinito, imortal, onisciente, transcendente. Como que nós, tão pequenos, poderíamos conhecer tamanha sabedoria, compreender num todo? Mas tenha certeza de uma coisa: gradativamente, na medida que nós buscamos o Senhor, Ele se deixa ser encontrado por nós, Ele se revela para a nossa vida. Somos nós que somos abençoados, somos nós que somos santificados. A verdadeira santificação só provém de um contato pessoal com Deus. Aqueles que tomaram a decisão em viver uma vida envolvida no pecado, declaradamente eles rejeitaram a proteção de Deus, rejeitaram a sabedoria vinda do céu.
mas aqueles que tomaram a iniciativa de serem guiados pelo Senhor, viver uma vida justa, íntegra, obediente, de amor a Deus, Deus envia o seu Espírito, os seus anjos, para proteger, amparar e conceder forças nos momentos de batalhas, de lutas dessa vida. Todo aquele que toma a decisão de andar ao lado de Deus, Deus o tem como sendo seu filho pessoal. O objetivo pelo qual Salomão escreve esse livro é com o intuito de levar a cada pessoa a reconhecer que somente Deus pode trazer sabedoria e salvação para todas as pessoas. A verdadeira sabedoria é conhecer a Deus, é amar ao Senhor, é se colocar em suas mãos, é permitir que Ele guie a sua vida. Alguém nessa terra pode confundir as coisas. Em algum momento, ele pode acreditar que a verdadeira sabedoria é aquela que nós encontramos numa faculdade, nas escolas e nos livros. Mas essa sabedoria é informações. Elas nos ajudam nessa terra, mas jamais poderá nos trazer a salvação. A verdadeira sabedoria é aquela que de fato provém das mãos de Deus, porque não apenas serve para esse mundo, mas serve para toda a eternidade. Aqueles que vivem nesse mundo podem, em algum momento, se equivocarem e colocarem a sua vida por um caminho e depois descobrirem que esse caminho não conduz à salvação. Há oportunidade de salvação, há oportunidade de arrependimento. O que essas pessoas precisam fazer é se voltar para Deus. Deus as recebe, Deus as ama. Deus não tem prazer da morte de ninguém. O desejo de Deus é que todas as pessoas alcancem a salvação em Jesus Cristo. O que cada pessoa precisa fazer ao descobrir que está sendo conduzida por um caminho que não conduz à vida eterna é se voltar para Deus, abrir o coração e receber o perdão do Senhor. Como nós podemos ver no livro de Provérbios, capítulo 2, o versículo 16, Salomão, quando escreve o seu livro, ele trata de um problema grave na sua época, que era o problema da imoralidade. Como era difícil ter o controle das pessoas em buscarem servir e amar a Deus. Elas, na verdade, viviam mais para as paixões carnais do que para a eternidade e para o Senhor. As leis do Senhor eram muito claras e específicas, mas elas não estavam dispostas a submeter à vontade do Senhor. Da mesma forma, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala a respeito desse tema, como tem sido difícil nos dias atuais, homens e mulheres, se conterem dentro dos padrões divinos de um casamento de fidelidade diante das propostas modernas que o mundo tem oferecido para todo cidadão e para toda cidadã. Aqueles que estão se preparando para se encontrar com Deus não podem se moldar às leis desse mundo, mas precisam abraçar as leis do Senhor e permitir que a mesma conduzam as suas vidas. Da mesma forma como Deus um dia fez aliança com Abraão, Isaque, com Jacó, com a nação de Israel, era uma aliança formada entre um marido e uma mulher. Era uma aliança onde ambos deveriam assumir a fidelidade e a honestidade um para com o outro. É a mesma aliança que Deus estabelece com seus filhos nos dias em que nós estamos vivendo. É a mesma aliança onde se dá entre um homem e uma mulher. Nós precisamos compreender que o mesmo nível de fidelidade que se dava no passado deve se dar nos dias de hoje. Deus espera que os seus filhos sejam fiéis, que lhe obedeçam, que vivam uma vida honesta aos votos que foram proferidos para Deus e para o seu semelhante. O grande problema que acabou afetando os israelitas em sua época é porque os israelitas passaram a observar as festas dos moabitas. Eles não se contiveram com as festas que aconteciam dentro da nação de Israel, estabelecidas por Deus, mas eles resolveram olhar para as festas dos moabitas. Isso corrompeu o seu pensamento, a sua tomada de decisão, e nos momentos em que tinham que se decidir diante daquilo que era real, diante da lei de Deus, estavam dispostos a decidir de acordo com o que eles tinham ouvido em outras nações. E isso trouxe grande prejuízo para toda a nação de Israel. Aqueles que estão dispostos a ouvir a voz de Deus, as orientações de Deus, não apenas serão felizes nessa terra, mas essa sabedoria os levará a viver por toda a eternidade. Eis a razão pela qual Salomão exorta o seu povo, nos dias em que eles estão vivendo, em viver uma vida de fidelidade a Deus. Porque a verdadeira sabedoria provém do céu, não nos deixa nessa terra, mas nos leva para viver com Ele
por toda a eternidade. Para viver uma vida sábia é necessário tomar a decisão, é necessário escolher, é necessário buscar ao Senhor, é necessário se levantar pela manhã, esforçar-se, abrir a palavra, meditar na palavra, elevar os pensamentos a Deus e buscar a sabedoria vinda do céu. Aqueles que não tomam essa decisão na vida jamais conseguirão viver uma vida feliz. Deus nos faz um chamado a cada dia, a cada manhã, a vivermos dessa forma. Aqueles que escolhem viver dessa maneira, a bênção, os anjos do Senhor se acampam ao redor dessas pessoas, os livra, os protege e os conserva seguindo no caminho seguro. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia sermos do Senhor. Queremos Te amar com todas as nossas forças. Toma o nosso coração nas Tuas mãos e nos conduz para a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua bênção em nome de Jesus. Amém.